Bom, gente, então dando continuidade à aula, a gente acabou de ver como que esses hormônios da tireoide são produzidos e como que a sua produção é controlada, e agora a gente vai ver como que eles funcionam. Então, vocês lembram que eu falei que cerca de 80% do hormônio é produzido na sua forma menos ativa, que é a T4, e cerca de 20% é na sua forma ativa, tá? Então, a primeira coisa que acontece é que esse hormônio T4 menos ativo, quando chega nos tecidos, ele tem que ser ativado ou ele é ativado por enzimas chamadas de dioxigenases, tá? Essas enzimas, então, elas vão atacar uma dessas moléculas de iodo, desses átomos de iodo, transformando T4 em T3 ativo. E esse T3 então é que vai fazer a sua ação. Então, essa dioxigenase, existem dois tipos de dioxigenases, 1 e 2, e a distribuição dessas dioxigenases é diferenciada em alguns tecidos. Então, tecidos expressam mais DIO1, alguns tecidos expressam mais A2, tá? E isso vai gerar diferenças na cinética de ação do hormônio da tireoide, tá? Eu já vou chegar aqui para baixo daqui a pouquinho. Bom, e como é que esse hormônio funciona? Então, a dioxigenase está aqui, ela tira um resíduo de iodo do T4, transformando em T3 ativo, ou o T3 já chega ativo, né? A gente viu que cerca de 20% vem na forma de triiodo, então já vem ativo. E esse hormônio T3 ativo, então ele entra na célula e vai encontrar o receptor do hormônio da tireoide no núcleo, onde ele faz um heterodímero com o receptor de ácido retinóico, tá? Então, esse composto, esse heterodímero receptor do hormônio da tireoide, o receptor de ácido retinóico, eles funcionam quando ligados ao hormônio da tireoide, eles funcionam como um fator de transcrição, tá? Então eles se ligam a elementos de resposta aos hormônios da tireoide, que é o TRE, que são sítios promotores de genes, né? E essa ligação então promove a transcrição de genes, formação de RNA e tradução em proteína, que vai gerar então as alterações de expressão gênicas induzidas por esses hormônios, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, alguns fatores complicam um pouco ou trazem um certo grau de complexidade a isso, né? Um deles é que existem mais de um tipo de receptor dos hormônios da tireoide. Então vocês podem ver aqui que eles são basicamente separados em receptores do tipo alfa e receptores do tipo beta, tá? E dentro do alfa e do beta você tem então subtipos de receptores, entende? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2 e beta 3. E eles têm diferenças estruturais que vão dar diferenças de afinidade e diferenças de distribuição tecidual, tá? Então, como vocês podem ver aqui, as isoformas beta, elas ligam T3, ou seja, elas são biologicamente ativas, mas a alfa nem tanto. Então, a alfa 2 e alfa 3, elas não ligam o TR3, tá? E elas funcionam como um controlador negativo da atividade desses hormônios, porque elas vão se ligar ao sítio de ligação no DNA, mas não vão ativar a transcrição, vão ficar lá ocupando espaço sem deixar o hormônio funcionar,
certo? Bom, uma outra, um outro nível de controle da expressão gênica é que esse dímero, receptor de ácido retinóico, receptor do hormônio da tireoide, ele pode ter a sua atividade afetada pela expressão de correpressores e coativadores, que são proteínas que se ligam ao dímero e vão aumentar a atividade ou diminuir a atividade do receptor. Então, os correpressores eles diminuem a atividade e os coativadores aumentam a atividade transcricional do receptor. Então, você tem aí uma série de combinações possíveis que vão afetar a resposta de um determinado tecido, de uma determinada célula ao hormônio da tireoide. Então, se você expressa, dependendo do subtipo de deoxigenase que você expressa, você vai ter mais hormônio sendo convertido ou um hormônio sendo convertido mais rápido. E aí, se você tiver mais TR-beta, você vai ter mais atividade positiva. Se você tiver mais TR-alfa-2, por exemplo, você vai ter menos atividade. Se você tiver muito correpressor, você vai ter menos atividade. Se você tiver muito coativador, você vai ter mais atividade. Então, a combinação de todos esses elementos é que vai dar a diferença de resposta entre cada uma das células e dos tecidos do nosso corpo aos hormônios da tireoide. Bom, e um outro nível de controle é dado por essa enzima aqui, que é a deoxigenase 3, tá? E também, em menor grau, a atividade da deoxigenase 1, tá? Bom, o que a deoxigenase 3 faz? Ela pega o hormônio T4, que tem o potencial de se tornar ativo em T3, e ele tira o iodo do anel interno da molécula. Então vocês veem aqui que a deoxigenase 1 e 2, que transformam o T4 no T3 ativo, elas atacam esse iodo que estava aqui, né? O iodo do anel externo. Tá? A deoxigenase 3, em muito menor grau, a deoxigenase 1, ele ataca o iodo do anel interno, transformando o T3, o T4, não em T3, mas em T3 reverso, que chama. Que é um T3 que não tem função biológica ativa. Tá? Na verdade, ele compete com o T3 pelo sítio de ligação, mas ele não ativa a expressão gênica. Então, ele é um antagonista natural do T3. Tá? Então, é razoável supor que, dependendo da expressão de deoxigenase 3 nesses tecidos, você vai ter mais formação de T3 e menor atividade, maior formação de T3 reverso e menor atividade de T3. Tá? Além disso, essa mesma deoxigenase 3 e a deoxigenase 1, eles fazem uma segunda diodação que transforma o T3 em T2 menos ativo. Tá? Então, elas fazem a depuração do T3. Tá? Então, dependendo da atividade de oxigenase 3 do tecido, você vai ter um aumento na produção de T2 e, portanto, uma menor atividade de T3. Certo? Então, todos esses componentes combinados é que vão gerar a capacidade de resposta de um tecido ou a intensidade de resposta de um determinado tecido, de uma célula, à ação do hormônio da tireoide. Bom, e como é que esses hormônios funcionam?
Isso vai ficar para o próximo vídeo, porque eu acho que esse vai ficar muito grande. Então a gente se vê daqui a pouquinho.